tema do suicídio é sempre um tema muito importante de se falar. É sempre um tema que causa um certo desagrado. Eis que a pessoa que pretende se suicidar, a pessoa que se sente deprimida, ela acha que ninguém pode resolver os seus problemas, que palavras de estímulo são apenas palavras. Então falar sobre esse assunto é sempre uma grande responsabilidade. Eis que o tema é de importância capital no mundo onde nós vemos tanta gente cometendo esse despautério, tanta gente tirando a própria vida. E aí cabe uma grande colocação. A lente da doutrina espírita, debruçando-se sobre esse tema, nos dá verdadeiras joias, verdadeiras pérolas. Eu recomendaria, em primeiro lugar, com muita intensidade, a leitura de uma obra que talvez eu possa dizer que, depois do Livro dos Espíritos, foi o melhor livro que eu li na minha vida. Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, o escritor morto em 1895, que se suicidou com um tiro na testa, na têmpora, e cuja médium Ivone do Amaral Pereira, falecida na década de 80 do nosso século passado, ela recebeu esse livro com muita intensidade, demorou muito tempo para publicá-lo. É um livro muito especial. Ele narra exatamente o momento após o desencarne de Camilo Castelo Branco, famoso escritor português, o momento em que ele, deparando-se com a nova situação, foi percebendo os seus equívocos e etc. Depois de muito sofrimento. É um livro que vale a pena ler mais de uma vez, porque inclusive num determinado ponto ele conta de encarnação passada, bastante antiga, onde ele, numa determinada situação, ele traiu um amigo seu, relacionando-se com a esposa desse amigo. E a história é uma história fantástica, porque ele acaba aprisionando, por ser um inquisidor, ele acaba aprisionando esse amigo e depois queima-lhe os olhos com ferro em brasa. E ele deveria, na encarnação, como Camilo Castelo Branco, posteriormente, ele deveria passar pelo estigma da cegueira, não de nascença, mas a partir de uma determinada época de sua vida. Eis que ele passou pela cegueira depois de uma idade mais avançada e não resistiu a ela, tirando a sua própria vida. Ou seja, era uma prova que ele deveria passar. A questão desse livro é que os detalhes que ele nos mostra, os detalhes fluídicos, são tão interessantes, são tão fascinantes e tão elucidativos, que é um livro assim de uma riqueza impressionante. Ele detalha a maneira como o espírito se sentiu, o que ele vivenciou, todas as experiências que ele teve posteriormente. Não é invariável, mas a esmagadora maioria das pessoas que se suicidam, o laço que as une ao corpo, ele não se desfaz. Porque em toda desencarnação natural, seja por acidente, seja por enfermidade, seja de que tipo for, em toda toda desencarnação natural, não provocada, o fluido vital vai se desfazendo. A energia vital vai se desfazendo. A espiritualidade já se encarrega de ir desfazendo os laços, pouco a pouco. Ainda que esses laços sejam desfeitos na ocasião de um acidente. Mas esses laços são desfeitos. Então, o espírito, numa morte que ele não provocou, ele se desprende com uma certa facilidade maior. Porém, quando há o suicídio, esse laço não se desfaz. Ao não se desfazer, permanece aquele espírito jungido ao corpo, sentindo, claro, não exatamente da maneira como nós sentimos, mas de uma certa forma sentindo a decomposição cadavérica, os vermes a roerem-lhe as carnes mortas. O espírito sente
Isso, isso é para ele um verdadeiro suplício. Ele que tinha um problema e se suicidou-se passa a ter outro. É lógico que quando nós dizemos que o Espiritismo ele consegue milagrosamente a iluminação daqueles que têm a tendência e a vontade de suicidar-se para tirar-lhes isso da mente, quando nós dizemos isso, não é porque a promessa de um castigo ou de uma situação deplorável após o desencarne vai lhe causar medo e por ter esse medo é melhor ficar encarnado. Não é esse exatamente o objetivo. O que é importante destacar é que o Espiritismo prova a imortalidade da alma. Imortal porque viveu antes desta encarnação e viverá também depois dela. Então, ao extinguir o corpo, nós não extinguimos a consciência e a vida, só extinguimos o corpo. Sendo que, ao fugir das provas e das situações que muitas vezes nós mesmos escolhemos para a encarnação, nós granjeamos grande dívida. Porque tínhamos que passar por aquilo para a nossa depuração, para o crescimento, para o burilamento do espírito, para a quitação de débitos anteriores, e resulta que nós fugimos a essa prova, essa situação que deveria nos incitar a autorreforma, deveria nos incitar o crescimento. Fugimos a isso. Quando deveríamos abafar o nosso orgulho, abafar o nosso egoísmo, damos asas ao egoísmo, asas ao orgulho, e como o orgulho e o egoísmo ficam ofendidos mortalmente, concluímos que aqui nada mais pode ser feito, é melhor partir. A doutrina espírita nos explica por que isso é errôneo. Não é apenas por uma questão mística, porque é evidente que todas as seitas, as religiões, todas as concepções criticam e condenam que o ser humano tire a sua própria vida. Isso é uma realidade. Porém, a doutrina espírita vai mais longe. Ela não só atinge as implicações e as consequências desse fato, mas explica os porquês. Os laços não se desfazem. Kardec nos explica muito bem que o espírito que interrompe a sua encarnação frequentemente fica ligado ao corpo por laços mais ou menos fortes durante o tempo em que deveria permanecer encarnado, o que para ele, por certo, é um suplício inominável. Explica-nos também, demonstrando através de várias comunicações recebidas do plano espiritual, explica-nos que esses laços são exatamente a prova de que o espírito ele deveria cumprir uma jornada terrena. E ao cortar esses laços prematuramente, somos obrigados posteriormente a voltar para cumprir aquilo que nós interrompemos. Além de ferir os sentimentos de forma cruel daqueles que nos amam, daqueles que ficam aqui, o que é também muito doloroso para eles. É um mal que nós lhes causamos, um sofrimento que nós lhes causamos. Que o desencarne natural, que cause sofrimento nos familiares, é natural que seja assim. Ao menos aqueles que não conhecem bem a doutrina espírita para entender que o desencarne é apenas a morte do corpo. Mas, enfim, como tradição da humanidade, as lágrimas diante de uma situação de desencarne são tradição. As pessoas ficam tristes porque nunca mais vão ver aquela pessoa. Mentira! Vão ver sim, vão ver após o desencarne delas, após a morte do corpo. Mas por tradição se tem essa impressão, coitado, morreu. Por tradição se tem essa impressão. Mas a doutrina espírita nos explica com muita tranquilidade que isso não é real. O corpo foi que desencarnou, o espírito permanece. Então, no suicídio, essa fuga implica numa volta posterior para cumprir o tempo que faltou, sendo que em condições piores. Por que piores? Por castigo? Não. Deus não nos castiga. A espiritualidade não nos castiga. Nós é que, por termos a tendência do suicídio e termos cometido, precisamos voltar, mantendo ainda a impressão do suicídio, vamos ser tentados novamente ao suicídio, para ver se nós superamos essa deficiência. Temos que ser tentados através de dificuldades.
para sermos tentados e, ao resistir, fortalecermos o nosso espírito, darmos uma fortaleza moral e uma resistência que nós não tivemos. E para isso a situação deverá ser realmente dolorosa, para que nós resistamos ao suicídio, não cometamos esse ato e realmente possamos, depois de conquistar essa reforma íntima, superar essa vontade, essa tendência, aí darmos um passo adiante na espiritualidade, crescermos. A questão do suicídio é muito explicada neste livro, Memórias de um Suicida, e na própria obra de Kardec, que o primeiro sentimento do suicida, após o desencarne do corpo dele, é o de desapontamento, de decepção. Pensava ele aniquilar tudo, e resulta que ele não aniquilou nada, ele só aniquilou o corpo, o que na verdade é uma roupa. Quando nós estamos, vejam bem, essa é uma metáfora que me surge do nada, entre aspas, e que é muito interessante. Quando nós estamos com a nossa roupa, sentimos a nossa roupa, começamos a conversar, começamos a andar, esquecemos que estamos com aquela roupa, não sentimos a roupa em contato com o corpo, porque estamos conversando, preocupados com aquilo que estamos falando. Esquecemos a qualidade do tecido de nossa roupa, não nos damos conta. Mas é uma roupa, e em algum momento ela será descartada. Da mesma maneira, quando encarnamos, há uma confusão entre essa questão de sermos espíritos encarnados. Há pessoas que não têm essa percepção. São pessoas que muitas vezes escolheram como prova a falta de intuição da espiritualidade. A pessoa pediu que não lhe seja dado essa noção para que ela possa ter uma prova de vida mais difícil, onde o triunfo dela conquiste maiores elevações espirituais. Há pessoas que vêm assim. Há pessoas que vêm sem absoluta impressão de nada espiritual. Não acreditam em nada que não seja matéria. E às vezes são pessoas boas. Mas elas vêm com essa intuição como uma prova para a resistência delas. Porque o verdadeiro materialista, sincero, ele não encontra na profunda filosofia do materialismo nenhuma razão para não ser criminoso e não realizar todos os despautérios. Se eu só tenho esse corpo e não tenho mais nada, então eu mato todo mundo, roubo tudo, faço de tudo para conseguir para mim e que o resto se exploda. Por quê? Porque depois o corpo morre e acabou. Ou seja, o materialismo sincero, a olho nu, ele nos leva para situações que realmente são complicadas. Já a visão da doutrina espírita, nos mostrando a vida eterna, nos mostrando que se passamos dificuldades é porque isto tem explicação anterior. Se nos sentimos deprimidos e instigados ao suicídio, temos que parar e perceber que algo está errado. Primeira coisa. Segunda coisa, praticar a oração, porque quando nós estamos nessa posição de depressão, muito provavelmente algum espírito obsessor, ex-suicida ou que tem uma sensação de vingança conosco, ou seja lá como for, mas um espírito obsessor é quase certo que está conosco, nos instigando e às vezes nos impulsionando ao suicídio para que ele, com esse gesto, comemore a sua conquista. Já que nós um dia lhe fizemos mal, ele agora nos devolve o mal, fazendo com que nós nos suicidemos. Qualquer um de nós que já teve pensamentos suicidas em algum momento da vida, se dá conta de que o pensamento suicida, quando ele se torna comum, ele mantém-se numa linha. Mas se em algum momento cortamos esse ciclo e superamos essa dificuldade, ele desaparece e ficamos muito tempo sem tê-lo. O que significa que o que mantinha esse pensamento era alguma força além da nossa, era algum pensamento além do nosso, era alguma interferência além da nossa. Então temos que orar pelos espíritos obsessores e pela nossa melhora para que nos auxiliem a nós corrigirmos tudo de errado que nós fizemos, com eles e com quem quer que seja. Primeira coisa. Segunda, sabermos que se a vida continua sempre, aquele que se suicida pretendendo aniquilar alguma coisa,
uma situação de falência, uma situação difícil de vida, uma situação de clausura, não sabe o que fazer, para onde ir e etc. Uma situação de traição, onde se ferem os mais belos sentimentos e uma série de situações que podem levar uma pessoa a um estado de depressão e de desespero. Temos que entender que não aniquilaremos nada. O corpo poderá morrer, mas ficaremos presos a ele, sentindo as dores. E uma coisa fundamental, aquele gesto ficará de tal maneira gravado em nosso perispírito que nos horrorizaríamos se pudéssemos conhecer essas situações a fundo. E o livro Memórias de um Suicida nos mostra pessoas ainda com orifícios pelo corpo, sangrando, no plano espiritual. Mas muitos poderão dizer, como sangrando se não há mais sangue, não há mais corpo? O que há é a cristalização mental. Lembrem do filme Sexto Sentido, onde ele não sabia que estava morto. Justamente é a cristalização mental. O espírito, a impressão que ele guarda do gesto suicida é tão forte que ele cristaliza esse pensamento. E aquele pensamento se repete. Aquele que se joga de uma altura, ele frequentemente se vê caindo inúmeras vezes, porque aquele gesto, aquela emoção, aquilo ficou cristalizado em seu perispírito. Ele não morreu de sobreaviso, ele morreu porque sabia, porque ele fez de propósito, sabendo. Então aquilo fica cristalizado nele, fica gravado em seu perispírito. E muito tempo demora até que ele consiga se desvencilhar das marcas que ele próprio gravou e cristalizou em seu perispírito. Ele sente as dores, ele sente aquilo que ele gerou em si mesmo. Lembrando que depois que isso diminua um pouco, o que poderá demorar décadas e décadas, como a experiência nos indica, eis que na metade do século XX foi publicado o livro Memórias de um Suicida, aproximadamente. Mas vejam, Camilo Castelo Branco desencarnou em 1895, suicidando-se. Vejam o tempo que levou. Depois disso, a pessoa ainda precisa retornar para justamente purgar, justamente corrigir aquele gesto, refazer aquilo que ele deixou incompleto, logicamente numa posição muito mais difícil. Eu me recordo de uma leitura certa vez, onde, aproximadamente na década de 50, 60, me falha agora a memória exata do nome, mas o espírito de Santos Dumont, que suicidou-se, reencarnou durante pouco tempo. Creio que desencarnou naturalmente como adolescente, em São Paulo, mais ou menos na metade do século XX. Há informações que a doutrina espírita nos dá, que os livros nos dão, do nome, de onde ele renasceu e etc., com deficiências físicas de toda ordem, justamente para poder corrigir aquela pedra que tinha ficado em seu caminho, apesar de todo o benefício que ele causou. Aí cabe uma colocação fundamental. A gestação é um dom supremo de Deus. Mas por que é um dom supremo de Deus? Todos nós vamos dizer e vamos responder que a mãe dá uma vida, a vida nasce a partir dela, é belo, mas não é isso que eu quero dizer. A gestação é um dom supremo de Deus porque durante os 9 meses a mãe, com seu organismo, ela molda aquele corpo e vai forçando a que o perispírito vá se adaptando àquele corpo e forçando a que o perispírito, pouco a pouco, vá se desvencilhando lentamente das deficiências atrozes que ele traz da erraticidade. Aquele que suicidou-se e que reencarnaria com grandes e monstruosos defeitos, muitas vezes a gestação permite que esses defeitos, de acordo com os méritos que o espírito tenha conquistado, permite que esses defeitos diminuam um pouco e que o espírito consiga encarnar. Isso é importante, porque a gestação é como um modelador. A gestação é como se o perispírito danificado fosse um barro disforme e a gestação fosse, mês após mês, procurando melhorar aquela forma
para que o espírito possa encarnar num ser humano com vida. E aí o espírito, durante a encarnação dele, vai depurando-se para que depois do desencarne, logicamente não vitimado por um suicídio, para que depois do desencarne, o perispírito dele tenha se limpado, o perispírito dele tenha se purificado, ele tenha drenado as cargas deletérias que ele conquistou para si. Por isso o caso de Santos Dumont e de tantos outros que nos servem de exemplo e que ditam obras, que fazem questão de se incomodar conosco e de nos dar a luz. Por favor, não suicidem-se, porque eu o fiz e agora estou relatando o que passei. Isso é fundamental. Essa questão de perispírito. Quando a pessoa conhece a doutrina espírita e entende essas implicações, ela percebe que tudo causa e efeito. Se sofro, é porque fiz alguém sofrer, ou porque preciso passar por aquilo para o meu espírito, de uma forma ou de outra. Seja porque optei, seja porque necessito, mas é importante que tenhamos em mente que o suicídio ele nunca atinge ao objetivo que tem o suicida em mente, que é apagar aquilo que está o ferindo emocionalmente ou fisicamente, é mudar de ares no sentido de dissipar uma falência ou uma situação calamitosa de humilhação familiar, pessoal, a sua honra ou a sua vida. Deve ele saber que esse sofrimento que o instigaria ao suicídio, o que o instiga, é exatamente o sofrimento onde a superação fá-lo-á crescer, fará com que ele conquiste grandes e grandes virtudes do espírito. Aquele que é tentado ao suicídio por atrozes sofrimentos e se utiliza dos sofrimentos para construir uma fortaleza moral, para poder entender a sua situação e desenvolver-se a partir dela, crescer, procurar superar, calar a voz do seu orgulho, calar o seu egoísmo, saber que é melhor trabalhar pelo próximo do que chorar pelos próprios problemas. Quando nós trabalhamos pelo próximo, não temos tempo de chorar pelos nossos próprios problemas. Isso é importante. Então, aquele que é tentado ao suicídio e resiste, este chega como vitorioso. Este conquista um degrau profundo, imenso, na sua escala evolutiva. Eis que todos nós estamos em escala evolutiva, para degraus cada vez mais altos. É o objetivo de todo espírito. O objetivo do espírito é o desenvolvimento, o burilamento. No livro dos espíritos, há um ponto em que se diz que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, para que pelo livre-arbítrio eles sigam o seu curso, de acordo com a sua opção. Simples porque destituídos de atributos, e ignorantes por ignorarem as verdades, ignorarem tudo. Então, a partir daí, eles agem por livre vontade. É lógico que a espiritualidade grava em nós a intuição inconsciente do que é bem e do que é mal. Qualquer um que se situe em um lugar mais ermo possível, que nasça sem saber falar, em qualquer situação, a pessoa sabe que deve fugir da dor e que deve correr para as boas situações, para o prazer, para a felicidade. A intuição do bem e do mal, a percepção do bem e do mal, vem conosco. Então, está gravado em nós a intuição. Deus nos criou simples e ignorantes no sentido de que nós não sabemos, mas vamos aprendendo com as experiências e com o nosso livre-arbítrio, sempre com uma intuição lá longe ou cá perto, de que o bem deve ser feito e o mal deve ser evitado. E se nós queremos o bem para nós, temos que pensar que os outros também querem, e não adianta nada nós tirarmos tudo para conquistarmos para nós, porque um dia nós teremos que prestar contas disso. A lei de causa e efeito não é só uma lei da biologia, da química, da matemática e da ciência. Sempre que há uma reação, há uma ação anterior. Se a reação é inteligente, se o efeito é inteligente, a ação e o móvel e a causa também são inteligentes. Acontece na química, na biologia, na matemática, em todas as ciências, no destino também, na vida também. Ainda que isso ocupe várias encarnações e que nós não possamos apreender com a nossa visão limitada e tacanha todo esse percurso. Mas entendamos
O sofrimento é sempre uma escola. Então, quando a depressão toma conta do ser humano de forma muito dolorosa, que ele saiba que deve procurar auxílio. Auxílio principalmente na psicoterapia, na psiquiatria, nas terapias que ele se sinta à vontade e conhecer a doutrina espírita. Porque o Cristo muitas vezes o repetiu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente porque conhecendo as implicações dos fenômenos de sofrimento, conhecendo as realidades, conhecendo as possibilidades após o desencarne, as situações onde nós estamos e viveremos e já vivemos, a luz que se derrama sobre nós nos permite entender a aparente injustiça que nós vemos conosco ou com nossos semelhantes. Esse conhecimento cria para nós um ponto de reflexão. Espera aí, nada do que eu desejo com o suicídio vai se concretizar, então que alternativa eu tenho? Porque o sofrimento me abala muito profundamente e eu não estou suportando. O que eu devo fazer? Procure ajuda. Saiba que todas as posições onde nos podemos humilhar para pedir uma ajuda, onde nós podemos chegar para um amigo, para um semelhante, para um psicoterapeuta e relatar a nossa dor, relatar o nosso sofrimento, tudo isso é sempre preferível, muito mais tranquilo do que o fenômeno do desencarne pelo suicídio e suas consequências graves. As consequências não são apenas para nos desestimular, são para nos ensinar as implicações e as consequências e aquilo que nós devemos fazer. Deus nos deu uma encarnação que é grande responsabilidade. Responsabilidade de crescimento espiritual, de ensinarmos aos outros com as nossas boas ações como eles também devem agir. Daí a caridade, daí a benevolência, daí o perdão. Perdoemos para ensinar o perdão. Sejamos caridosos para ensinar a caridade. Isso é importante, disseminação do bem. Então, quando nós entendemos tudo isso, percebemos que o suicídio torna-se destituído de sentido. Os relatos são dolorosos. Eis que a responsabilidade de uma encarnação é muito grande. Pensemos ao universo, ao sistema solar, ao planeta Terra. Estamos aqui, temos uma estrutura biológica, anatômica, morfológica, antropológica, sociológica, temos uma encarnação, temos uma vida, temos relações sociais, temos vidas que interagem com a nossa vida, temos um ambiente natural, temos a natureza, temos os fluidos vitais que nos servem de alimento, tanto espiritual quanto a nossa própria alimentação. Temos tudo em volta. Será que a encarnação não é um instrumento que se utiliza de todo esse manancial que acabei de citar para o crescimento do espírito? Então a encarnação é de grande responsabilidade. Não podemos brincar com ela, não podemos jogá-la na sarjeta, porque contas severas nos serão prestadas posteriormente. Olhem tudo aquilo que foi criado em volta de nós para permitir que a nossa encarnação se desenvolva. Olhem toda a natureza, todos os recursos minerais, os recursos animais, das plantas, olhem tudo o que foi criado para nós estarmos aqui numa encarnação. Pensemos na responsabilidade que é jogarmos essa encarnação na sarjeta. Então temos que encontrar outra alternativa. Alternativa de automelhora, de conhecer a doutrina espírita, para que a doutrina espírita nos faça uma conexão concreta, lógica, coerente com o pensamento do Cristo. Não um pensamento de mito, de místico, de fantasia, de incredulidade. Não, o pensamento do Cristo correto, conforme ele transmitiu, em sentido de verdade, de conduta, compreender a moral cristã e perceber que ela é diferente daquilo que muitos nos querem fazer crer. E tirar da moral cristã os benefícios que possam melhorar a nossa existência, que possam nos dar alegria de viver, felicidade. Alegria porque temos uma encarnação à nossa disposição para o crescimento, temos oportunidade, dia após dia, de melhorar, de ler mais, de nos instruirmos mais, de praticarmos mais os dons morais da caridade, do perdão, do auxílio ao próximo, de uma palavra amiga, de um ombro amigo.
temos à nossa disposição tudo isso e não vamos usar? Temos que ter alegria porque temos tudo isso em mãos. Por mais difíceis que sejam as provações que podemos passar nessa vida, por mais cruéis que sejam as humilhações, as dores, os infortúnios e os sofrimentos, mas façamos deles um alambique, façamos deles um ponto depurador, um filtro sagrado. A martelada que atinge o metal é para torná-lo formoso, não é para deformá-lo. Isso é importante que nós tenhamos em mente e que possamos, a partir deste momento, dissiparmos a ideia do suicídio e substituirmos pela ideia de construção imortal. Começo a construir hoje um futuro melhor, nesta encarnação posterior, cada vez mais elevadamente, com oração, orando para os meus obsessores, para que eles possam crescer também e para que se libertem desse jugo que eles se impuseram para nos obsidiar e nos prejudicar e nos instigar ao suicídio. Sempre conhecendo a doutrina espírita e procurando, através dela, entender o pensamento cristão, o pensamento científico, entender a vida, entender as consequências e poder construir um futuro melhor, aprender com as dores e não chorar apenas por elas. O importante é isso. É o que eu desejo do fundo do coração. E que possamos ter dias mais felizes interiormente, porque a felicidade se conquista dentro de nós e não fora. Independente da situação que esteja em volta, temos que conquistar essa felicidade dentro de nós em primeiro lugar. É o que desejo do fundo do coração. Fiquem na paz de Jesus Cristo e que Deus vos acompanhe a todos. Um abraço.